E todas as vezes que nós escolhermos o pecado, todas as vezes que escolhermos o caminho da desobediência, que são vários caminhos, o interessante, o mais lindo é que para servir a Deus só tem um caminho, que é Jesus. E aproveita e já olha para quem está do teu lado e diga, não há outro caminho, só tem um. Fala animado, meus irmãos, não há outro caminho. Isso. Mas para o caminho da desobediência tem várias ramificações. E agora eles têm que trabalhar, né? O Senhor falou, olha Eva, as dores de parto serão multiplicadas. Agora Adão teria que trabalhar duro, plantar, né? Colher, seria o provedor. Então era uma nova fase. E nessa nova fase, Eva fica grávida. E o seu primeiro filho, nome é Caim. Eu estava procurando saber o que significa a palavra Caim, mas fala sobre possessão, lança, obter. E quando nós temos o primeiro filho, as mães que estão aqui, sabe quem é mãe? Levante a mão em nome de Jesus. Quando a gente tem o primeiro filho, a gente quer colocar ele num lugar, vamos dizer assim, de muita proteção. Às vezes somos excessiva na proteção, né? A gente quer colocar o filho em um lugar que não esteja longe dos nossos olhos. Nós queremos educá-lo de uma maneira excepcional, para que ele receba elogios dos parentes, dos amigos. Olha, esse menino é uma bênção. E às vezes nós erramos nesse excesso de proteção. Às vezes nós erramos nesse excesso de amor. Então eu acredito que Caim, ele foi aquele menino que foi muito bem cuidado, muito amado, muito querido. Ele foi aquele menino que quando Adão, acredito como todo pai, viu, né? Porque Eva declara que alcançou do Senhor um varão. Quando Adão viu, sorriu, que alegria, fruto. Então trouxe muita alegria. Então eu acredito que foi aquela criança amada, beijada, protegida. Aquela criança que, afetivamente falando, tinha tudo dos seus pais. Quem é o primeiro filho aqui sabe. Mas o senso de responsabilidade também é maior. Porque quem é o filho primogênito mais velho aqui? Levante a mão. Quem é o mais velho? Aí, tá vendo? A responsabilidade não é grande? Não é maior? É. Porque na mesma medida que você recebe muito beijo, muito abraço, muito carinho, muito afago, você recebe também um senso de responsabilidade. E aqui o texto não diz a diferença de tempo, de quando Abel nasceu. Abel. Significado do nome, fôlego, vapor, sopro. E o nome tem tudo a ver porque ele foi muito breve na terra. Então, assim, o senso de responsabilidade é maior. Então, eu fiquei lendo essa palavra e pensando, Abel, depois que Abel nasceu. Vamos conjecturar para os dias de hoje. Abel, aquele menino caçula, se tornou caçula até então. E aí, a Eva falava, vai no mercado. Caim, vai no mercado com teu irmão. Caim, fica de olho em Abel para não se machucar, viu? Caim, toma conta do teu irmão, você não está tomando conta direito do teu irmão. Vê o que o teu irmão está fazendo. Vai lá onde seu irmão for, vai atrás. Pega na mão do teu irmão para atravessar a rua. Quem lembra do Moisés? O Moisés, ele tinha uns 14 anos. E os meninos resolveram ir para o shopping. E eu falei, cadê o Alaf? Está aqui? Lembra, Alaf? Eu falei assim, Alaf, por favor, pega na mão do Moisés. Não é para o Moisés atravessar a rua sozinho. Você lembra, Alaf, disso? O Moisés ficou bravo. O Moisés, mãe, a senhora acaba com a minha vida. A senhora está mandando um Alaf e os meninos estão tirando barato de mim. Eu falei, fica quieto.
Eu não quero, mãe, nem atravessa a rua, é passarela. Eu falei, não tem problema, tem que segurar na sua mão. Excesso de proteção, porque a gente nós somos pais, nós nunca enxergamos os nossos filhos maduros. Não, sempre os nossos filhos, aquele amor, aquele cuidado, aquele zelo. Então eu acredito que criou-se em Caim um senso de responsabilidade, não só pela vida dele, mas pela vida de Abel. Então aquele falar, cuida do teu irmão, olha o teu irmão, veja o teu irmão, não deixa o teu irmão cair, vê o que o seu irmão está fazendo, acompanha teu irmão, não deixa o teu irmão sozinho não. O Abel era pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então eu acredito que talvez algumas vezes Eva ou Adão falava, vai lá, deixa o campo aí, para de plantar, para de cultivar a terra, vai dar uma olhadinha lá em Abel. Está na hora do almoço, ele não chegou ainda. Então eu acredito que, lendo esse texto, ele começou a se saturar. Aquela coisa, meu irmão, Abel é o certinho da casa, Abel é o bonito, Abel, até parece que eu não existo. Porque a morte não chegou repentinamente, ela foi acontecendo gradativamente. A partir do momento que gerou dentro de Caim um sentimento, aí iniciou-se uma trajetória. E eu quero dizer algo para você. Você tem que suportar esse irmão seu. Olha para ele aí. Olha para ele. Eu sei que às vezes ele é chato. Eu sei que às vezes ele pega no pé. Às vezes faz coisa que você não gosta. Mas olhe para ele e diga assim, eu tenho que te suportar em amor. Diga, eu tenho que te suportar em amor, meu irmão. Em amor. Porque se eu não suportar esse meu irmão em amor, eu fico vulnerável espiritualmente, propenso a sentimentos que vão gradativamente me levar para o caminho, e é um caminho que Deus não está nele. Então, Caim, gerou um sentimento dentro dele. E o que me chama a atenção é que o reflexo daquilo que aconteceu lá no jardim, que foi o pecado, foi para os filhos. O pecado que foi gerado lá no jardim, agora estava refletindo nos filhos. Porque como pais que aqui estamos, tudo que nós fazemos e realizamos, aquilo que verbalizamos, o nosso comportamento reflete nos nossos filhos. E eu acredito que Caim aprendeu a cultuar, a adorar, porque os seus pais ensinaram a eles. Eu acredito que Caim sabia o que era sacrificar, porque quando Adão e Eva, vamos dizer Adão por ser o homem, quando ia sacrificar, chamava os meninos, vem cá para vocês aprenderem, porque vai chegar a vez de vocês. Então todas as vezes que ele ia adorar o Senhor, estava lá Abel e Caim. Então eles sabiam o que era cultuar, eles sabiam o que era sacrificar, eles sabiam o momento em que Deus recebia a adoração, porque o momento em que Deus recebe a adoração, Deus confirma com fogo, ou seja, Deus se mistura no nosso meio. Então ele compartilhou tudo isso, estava muito presente para ele, não era algo que eles não conheciam, não era algo desconhecido, era algo que eles conheciam porque eles viviam isso de perto. Mas chega um momento em que eles têm que sacrificar e sozinho, sair da dependência dos pais. É muito bom nós termos alguém para olhar para nós e dizer assim, eu estou orando por você.
É muito bom ter alguém dizer assim: olha, eu jejuei por você, você está nas minhas orações. É muito bom ter alguém dizer assim: olha, eu estou contigo, você não está sozinho. É muito bom isso. Você se sente amparado, você se sente acolhido. Mas vai chegar um momento, ou já chegou um momento, que você tem que sair da dependência de alguém. E agora caminhar, é você que tem que cultuar, é você que tem que orar, é você que tem que adorar, é você que tem que, sabe, sacrificar. Chegou a tua vez. Então eu te dou um conselho da parte de Deus nesta manhã. Sai debaixo das asas de alguém e caminha para o caminho da adoração. Chegou a tua vez. Olha para quem está do teu lado, porque é didático, assim a gente não dorme. Meu irmão, chegou a tua vez. Minha irmã, chegou a tua vez. Chegou a tua vez de sair da dependência espiritual de alguém. Ei, jovens, chegou a tua vez de sair da dependência espiritual dos teus pais. O momento agora é teu, é seu. Porque enquanto nós não tivermos esse senso de responsabilidade, a gente vai fazer o que quer, falar o que quer, pensar o que quer, porque tem alguém sobre a nossa retaguarda orando, né, clamando, tem alguém intercedendo, mas o Senhor quer nos dar crescimento espiritual. Então chegou a nossa vez. Eu queria que você dissesse isso para 2 ou 3, meu irmão, minha irmã, chegou o nosso momento. Momento de quê? De crescimento. Momentos de crescimento, momentos de experiência, uma individualidade com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, entre você e Deus. Porque nós ficamos na dependência espiritual. Nós nos acomodamos nessa dependência espiritual. Nós vemos muitas vezes o pai, a mãe, ou até o amigo orar. Mas a gente se incomoda, a gente fica no comodismo espiritual. E eu quero dizer algo para nós pais aqui. Às vezes nós falamos tanto para os nossos filhos: você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que buscar. A gente, né, coloca tanto, enfatiza tanto isso. Mas se ele não vê as tuas atitudes, se ele não vê você orando, se ele não vê você lendo a palavra, não exige aquilo que você não faz. Não exige aquilo que você não faz. Agora chega o momento dos dois. Comiam na mesma mesa, participavam dos, vamos dizer assim, do ritual religioso, brincavam juntos, eram irmãos. Eram irmãos. Então, tinha tudo para dar bem, para se dar bem. Tinha tudo para viver em comunhão. Tinha tudo para ser um ligado ao outro. Tinha tudo um para ajudar o outro. Mas o problema começou. Não começou na hora do sacrifício. Não. O problema começou lá no início, no jardim. O reflexo do pecado foi para Caim e Abel. O reflexo do pecado caiu, na verdade, sobre Caim. Então não começou no momento do sacrifício, começou lá atrás. Uma herança que foi gerada pela desobediência começa a refletir na vida do filho. Eu sei que eu estou diante de pessoas aqui que têm heranças espirituais. Tem pessoas aqui que têm vamos dizer assim, não leva, mas está proposto uma herança espiritual. O que é herança espiritual? Herança, geralmente, fisicamente falando, a gente já sabe. Se você tem uma casa, um bem, e você parte, aquilo fica para o marido, ou fica para a mãe, ou para o pai. Mas quando eu quero dizer herança espiritual, é aquela herança. Você já ouviu alguém falar dizendo assim: olha, na minha família todo mundo morre do coração. Herança. Na minha família todo mundo morre cedo. Herança.
Na minha família, um dia eu conversei com um pastor que está aqui. E ele disse assim: na minha família, todos os primogênitos morrem cedo. E morrem por acidente. Herança. E o que eu quero dizer com isso? Que essas heranças estão propostas para nós. Mas em nome de Jesus, com você vai ser diferente. Diga para essa pessoa: com você vai ser diferente. Eu não sei qual herança que está proposto para você, mas com você vai ser diferente. Rompe hoje aqui uma herança hereditária, espiritual, mas em nome de Jesus nós rejeitamos, nós anulamos e queremos viver o novo. Há uma herança, e essa herança foi passada para Caim. Então eles viviam juntos, eles comiam, eles participavam, eles viam o pai sacrificar, cultuar. Eles estavam sempre juntos. E dá a entender, volta a falar, que o tratamento que Adão e Eva dava para Abel causou uma certa diferença. E a aceitação de Deus também. O que acontece? Eles chegam ao momento de sacrificar. Eles vão para o campo. Eles vão para o campo, que é o momento de adoração. Que é o momento de trazer a oferta. Que é o momento de apresentar a Deus. Trazer algo para Deus. Geralmente a gente entra por essas portas e a gente já entra com as nossas demandas, dizendo assim: Senhor, eu estou entrando aqui. Eu estou entrando aqui, mas eu estou precisando de cura. Eu estou precisando de uma porta aberta. Eu estou precisando de sapato, de roupa, de carro, de casa. Que o Senhor encontre adoradores que venham ofertar, que não chegaram aqui de mãos vazias, mas trouxeram algo. O Senhor conhece as suas dores, o Senhor conhece as suas queixas, o Senhor conhece que você está vulnerável no mundo espiritual. Mas traga aqui para oferecer algo. Então chega o momento de apresentar e cada um vai apresentar para Deus, segundo a obra das suas mãos. Abel, por ser pastor de ovelha, ele pega da manada ali das ovelhas, ele pega a primogênita, ele pega a melhor, a limpinha, que não está ferida, a que não tem mancha. E ele traz para o sacrifício. Ambos trabalhavam e no seu trabalho não era fácil. Porque cuidar de animal não é fácil. Abel cuidava da terra, cultivava, plantava. Então ele colhe ali da terra. Um trabalho árduo também. Trabalhar no sol, na garoa. Era um trabalho árduo. Ele traz para apresentar a Deus. Algumas pessoas dizem assim, nós vamos ver no texto, que Deus não aceitou a oferta de Caim. E algumas pessoas dizem que Deus não aceitou a oferta de Caim porque a oferta de Abel tinha sangue e a de Caim não tinha. Outros dizem não, porque Caim trouxe frutas podres para Deus. Caim trouxe o fim de feira para Deus. Mas eu vi aqui no livro de Hebreus, deixa eu encontrar. Vamos lá. E cada um vai apresentar para Deus e traz para Deus o que cultivava, o que trabalhava. E eles vão para o campo. É no campo que eles vão. Eles vão para o campo. E o que eu entendo de campo? Que quando nós vamos para o campo fala de trabalho. O campo fala de envolvimento. E quando eles estão... Isso, pastor, procura para mim. Livro de Hebreus. Sem fé. Quando eles estão no campo, eles estão no momento da apresentação da sua adoração. E nesse momento da apresentação da adoração,
Caim já vem com o coração inflamado para a presença de Deus. Porque o texto vai dizer que Deus rejeita Caim. Não é a oferta também, posteriormente. Mas Deus primeiro rejeita Caim. Para Deus rejeitar Caim, Deus olhou para dentro de Caim. O que o coração dele trouxe para o momento da adoração. Porque nós entramos num ambiente como esse. Nós estamos num ambiente de adoração. E o que eu trouxe para esse momento de adoração? Porque Deus não rejeita a oferta, não é o que eu trago, embora o que eu traga é muito importante também. Mas de repente você pode entrar num ambiente como esse, e no momento do ofertório, você colocar, 1.000, não sei quanto, 1 milhão. E você pode pensar assim, olha, eu fiz meu momento. Você fez um momento religioso, mas não com adoração. Você fez um momento, vamos dizer assim, um ritual religioso, mas não trouxe para esse ritual religioso a adoração. Então Caim já estava apresentando a Deus com um coração contaminado. Porque Deus olhou para dentro de Caim. Cada um tem uma forma de expressar a sua adoração. Cada um tem um estilo, um jeito de expressar a sua adoração. Talvez eu esteja aqui, eu posso no momento da adoração levantar a minha mão. Eu posso pular, eu posso dançar. Eu posso fazer tantas coisas. Mas entenda. Eu sei que a adoração é corpo, alma e espírito. Mas o Senhor não olha o levantar das minhas mãos. O Senhor não olha por vamos dizer assim, o balanço do meu corpo. O Senhor vai olhar para o meu coração. Para o meu coração. O que tem aqui dentro? Então, quando ele vai sacrificar o Senhor rejeita. O Senhor não aceita. Mas a oferta de Abel, a adoração de Abel, o Senhor aceita e confirma com fogo. E eu entendo que é no momento da adoração, no momento de você estar envolvido no exercício da tua adoração, é que Satanás vai planejar contra a tua vida. É no momento em que você está envolvido com Deus, é no momento que você está entregando a Deus, que Satanás vai se levantar contra a tua vida. É no momento em que você está envolvido com o céu, que Satanás vai maquinar contra você. Para quê? Para te matar. Para te matar. E matar o quê? Tirar minha vida? Não. Matar as tuas forças. Matar a tua alegria. Matar o teu dinamismo. A tua proatividade. Matar a tua entrega. É no momento que você está envolvido na adoração. Porque enquanto estamos envolvidos na adoração, Satanás está maquinando algo para tirar de você aquilo que te impulsiona a permanecer na entrega da adoração. Porque é no momento em que Caim está ali para sacrificar, que ele observa que o irmão dele está sendo aceito. E ele não, porque Deus rejeita o ofertante depois a oferta. Então significa que o que eu trago, não menosprezando, não é tão importante quanto a minha vida. Porque no sacrifício, na adoração tem que ter vida. E se a minha vida, o meu coração, não está envolvido no momento da adoração, Deus não aceita. Se a tua vida, teu coração não estiver envolvido no momento da adoração, Deus não aceita. E aí eu vou falar algo para você. Dá para melhorar. Olhe para quem está do teu lado e diga isso. Dá para melhorar. Não, fale com vida, meu irmão. Eu sei que você não tomou café ainda. Dá para melhorar.
dá para melhorar. Então, isso cria dentro de Caim uma ira, uma revolta. Porque ele se sente rejeitado. Ele se sente, vamos dizer assim, colocado de canto. Ele não se sente capaz. Isso gera um sentimento, uma frustração, um sentimento de incapacidade. Você olhar e ver que outro está sendo aceito, que outro está sendo bem sucedido, que o outro está caminhando e você está parado. Você não, estagnou. Mas detalhe, não é culpa de Deus, a culpa é nossa. Diga, a culpa é minha. Não fale alto para você ouvir. A culpa não é desse irmão que você tem que suportar ele em amor. Não, não. A culpa é nossa, é minha, é sua. E quando isso é gerado dentro de Caim, Caim quer culpar o irmão dele. Porque essa é a ideia de Satanás, é que você encontre um culpado. Porque se você encontrar um culpado, você não vai fazer uma autoanálise de si mesmo. Porque quando você se analisa, você se depara com um confronto, com um espelho. E você não quer isso, porque se autoanalisar, ter conhecimento de si mesmo, te convida à mudança. Então é melhor eu não olhar para dentro de mim, para aquilo que está dentro do meu coração e olhar para o meu irmão. É mais fácil eu transferir a culpa para esse que está do meu lado do que assumir a culpa, porque essa é a ideia de Satanás desde o princípio no jardim. Nós vemos isso quando eles pecaram, quando Adão e Eva pecou. Não, a culpa é da mulher. A mulher, não, a culpa é da serpente. Então tinha uma malignidade dentro do coração de Caim que ele mesmo deu espaço. Ele mesmo deu espaço. Então eu quero que você entenda nessa manhã que no exercício da tua adoração, o maligno vai atentar contra a tua vida. Vai atentar contra os teus projetos, contra o teu sonho, contra tudo aquilo que você tem planejado diante de Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Tem livramento para nós nesta manhã. Tem livramento para nós nesta manhã. O que acontece agora? Ele está irado, ele está inflamado, ele está indignado. E ele começa a culpar Abel. E aí a Bíblia, o texto que nós lemos, pode deixar ali, tá? O texto que nós lemos diz que ele irou, Caim se irou. E aí Deus fala assim, o Senhor diz a Caim, por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti? Como um menino mimado, como um menino que olha ao redor e aquilo não acontece segundo aquilo que ele planejou ou achou ser certo, ele se ira. Como uma criança mimada, ele bate o pé e faz bico. Como se Deus fosse culpado. Mas Deus é tão, tão, tão misericordioso, que Deus diz assim para ele, calma, Caim, por que você está desse jeito? Se você fizer o bem, eu não vou te aceitar. Se você fizer o que é certo, eu não vou te aceitar. Se você mudar a rota, eu não vou te aceitar. Se você parar de fazer aquilo que não é para ser feito, eu não vou te aceitar. Se você parar de seguir conselhos de pessoas que dizem ser seus amigos, que dizem te amar, mas quer te levar para o caminho da morte, eu não vou te aceitar se você mudar a rota. Se você parar de mentir, Caim, eu não vou te aceitar. Caim, se você parar com a pornografia, eu não vou te aceitar. Caim, se você parar com a duplicidade, eu não vou te aceitar. É claro que eu vou te aceitar. Sabe o que Deus estava dizendo para Caim? Melhora.
Deus não descarta Caim. Deus não fulmina Caim. Deus só queria que ele melhorasse, mudasse a direção. Olha para quem está do teu lado e diga assim: dá para melhorar, dá para ser melhor. Diga: dá para ser melhor, dá para mudar a rota. Ainda não está nada perdido, dá para mudar a rota. Dá para parar com a duplicidade. Sabe aquela pessoa que está aqui eu levanto a mão, aqui eu pulo, aqui eu canto, aqui eu choro, mas quando eu saio desse ambiente, eu sou outra pessoa. Quando eu saio desse ambiente, eu sou outra pessoa. Ei, dá para melhorar. E eu queria que você falasse isso. Talvez não seja aquilo que você queria ouvir, mas a palavra vem para nos confrontar e dizer para nós que ainda dá tempo de melhorar, de ser melhor. Dá tempo de ser melhor. Dá tempo de ser um melhor esposo. Dá tempo de ser uma melhor esposa. Dá tempo de ser um melhor amigo. Dá tempo de ser um melhor liderado. Dá tempo de ser melhor líder. Dá tempo de ser um melhor adorador. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Não está nada perdido. Ainda dá tempo. Eu não sei se você está entendendo que Deus quer falar com você, mas a palavra de Deus para nós Ele ainda está pronto a receber a nossa adoração. Talvez durante esses dias de congresso você não adorou como deveria adorar. Você não se arrependeu porque o início, o caminho, a estrutura, o chão, a base para Deus receber a nossa adoração é se arrepender. Talvez ainda você não fez isso, mas daqui a pouco nós vamos orar. Mas não está nada perdido, ainda dá tempo. Não está nada perdido, ainda dá tempo. Deus diz isso para ele. Mas ele se ira demais. Ele está inflamado. Ele alimentou esse sentimento. E às vezes a gente alimenta um sentimento porque a gente foi rejeitado em alguma área, em alguma situação. Porque a gente ouviu aquilo que nós não queríamos ouvir. A gente alimenta o sentimento porque a gente entra no caminho da comparação. A gente começa a se comparar. A gente começa a olhar e falar: não, fulano, beltrano é melhor. Não, eu não sou capaz. Eu sou indigno. Eu não mereço. E aí, em vez da gente pedir misericórdia, não, a gente alimenta um sentimento de ira, de indignação dentro de nós. Porque ser rejeitado e colocado de canto, mas é por conta das nossas atitudes, que isso fique bem claro. Não é porque Deus queria fazer isso. Não é bom. Eu lembro-me que quando eu estava cursando a faculdade, tem uma matéria Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Psicopatologia, não. Psicopatologia. Não é isso? Dos transtornos. E tem muitos transtornos mentais catalogados aí pela ciência. E eu lembro-me que eu achava muito difícil. Muito difícil. Porque cada transtorno tem um nome e um transtorno desencadeia outro transtorno. E eu fui péssima. Péssima. Teve uma vez que eu estudei até as 3 da manhã. Uma vez eu quase dormi de tênis para acordar de manhã para fazer a prova. E aí eu pego a prova. Depois, eu já sabia, já estava desconfiada que eu não fui bem. Confundi todos os nomes, enfim. Quando eu peguei a prova, 2. Nossa. Fiquei arrasada. 2. Aí o que eu fiz? Comecei a culpar a professora, né? Essa professora é rígida demais. Porque essa professora... Ela que não veja isso. Porque essa professora... E eu comecei. Como se eu não tivesse culpa nenhuma. Aí um dia eu vim para o culto, chateada. E aí o pastor ministrou.
E na ministração dele, eu comecei a me analisar. Eu falei, não estudei, era uma matéria que é muito difícil. E eu tinha que estudar mais, me dedicar mais a ela, eu não me dediquei. Teve momento que eu fui descansar em vez de estudar. Teve momento que eu deveria pegar um sábado e fui adiantar o serviço de casa, um monte de coisa para fazer, eu deveria ter estudado. E eu comecei a olhar e fazer uma autoanálise dos dias que eu poderia me aplicar e não me apliquei. Mas até então, eu estava culpando a professora. Até então, eu estava, meu Deus, também a minha vida é muito corrida. Porque não sei o que, a minha vida é corrida. Eu estava me apegando a isso, até que um dia eu falei, não, Quitéria, não é culpa da professora. Não é a tua correria do dia, porque você tem dentro dessa correria tempo para estudar. Foi você que não estudou o suficiente. E aí gera um sentimento de incapacidade. Aí eu tive que fazer DP à noite, na sexta-feira. Foi bom porque eu estudei tudo de novo. Não aprendi tudo que tinha que aprender. Mas melhorei. Eu entendo que quando a gente para num determinado ponto da nossa vida, que nós podemos melhorar, temos capacidade para fazer o melhor e nós não fazemos, a gente vai ter que fazer a rota de novo. Ir lá para o início, começar tudo de novo. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor está dizendo para nós, dá tempo de melhorar. Dá tempo de fazer o melhor. Dá tempo. Eles vão prestar sacrifício. Caim, nesse exato momento do texto em que lemos, ele não é aceito. Ele não é aceito. E nem a sua oferta. Nem ele, nem a adoração que ele estava prestando é aceita. O que ele faz? Ele já estava com o coração inflamado. Ele olha para Abel e mata seu próprio irmão. Porque ele está irado, ele está indignado. Ele está com raiva. Ele está com raiva. Quando ele mata seu irmão, ele volta como se nada tivesse acontecido. Porque quando o meu coração está contaminado, sai da minha boca uma arma poderosíssima que ela pode matar. Quando o meu coração está contaminado, as minhas atitudes podem matar. Quando o meu coração está contaminado, eu não sou aceito, nem a adoração que eu presto. Quando o meu coração não está contaminado, eu posso tomar atitudes contra. Atitudes que nem eu mesmo pensava que poderia tomar. E eu volto a dizer, talvez essa palavra não está falando com todos, mas essa palavra tem uma direção aqui nessa manhã. Mas ainda a palavra de Deus para nós é dá tempo de melhorar. Até porque Deus diz assim, olha, antes de você prestar uma oferta a mim, se você sabe que o teu irmão tem algo contra você, talvez você não fez nada, mas o Senhor está dizendo, não é sobre quem fez ou deixou de fazer. É se você tem conhecimento, pega a tua oferta, coloca num canto. Vai nesse irmão, olha no olho dele e diga, meu irmão, me perdoe. Porque se isso não acontecer, é perigoso o sentimento de Caim ser gerado dentro de você. E a tua oferta vai ser contaminada. Então eu quero dizer novamente para você, ainda dá tempo. Dá tempo de pedir perdão para pai, dá tempo de pedir perdão para mãe, dá tempo de pedir perdão para esse irmão do teu lado, dá tempo de chegar em casa, mandar um WhatsApp e falar, olha, lembra daquele dia, eu falei isso e isso, eu quero te pedir perdão, eu estava equivocado, eu não pensei naquilo que eu falei, ainda dá tempo de melhorar, porque senão nós vamos passar 3 dias de congresso. E quando encerrar o congresso, nós estamos do mesmo jeito, mas vamos partir para o princípio. Ei, por que a oferta de Abel foi aceita?
Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Tinha fé. Eu sei que pode se levantar conjecturando outras coisas, mas eu vou pela fé. Eu vou por o livro de Hebreus. Tinha fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Eu posso cantar, mas se eu não tiver fé, eu não agrado. Eu posso pregar, mas se eu não tiver fé, eu não agrado ao Senhor. Eu posso dançar no grupo de coreografia aqui, mas se eu não tiver fé, eu não agrado ao Senhor. Eu posso exercer qualquer função aqui no reino, na casa do Senhor, mas se eu não tiver fé, não agrada ao Senhor. Fé no grego é piti. Aquilo que te impulsiona, aquilo que te leva, aquilo que te faz caminhar, aquilo que, sabe, dá aquele ânimo. Não, eu vou fazer, eu vou caminhar, eu vou. Eu sei que pode estar tudo indo ao contrário, não tem problema. Eu vou porque eu sei que vai dar certo. Eu sei que o Senhor está comigo. Não, a porta se fechou, não tem problema. Eu vou adorar porque eu sei que o Senhor está comigo. A enfermidade chega, não tem problema. Eu sei que o Senhor está comigo. Ou seja, a fé. Caim presta uma adoração a Deus em troca de uma barganha. Eu te dou, Senhor, em troca, o Senhor me faz isso. Caim apresenta pela fé. E quando ele apresenta pela fé, o fogo desce. Sabe o que é o fogo descer? É Deus se misturando no meio de nós. Porque quando você oferta a Deus uma adoração, a presença de Deus se manifesta. Eu sei que vocês têm um tema, né? Vocês têm um tema. João 4:23. Vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Porque em espírito, sair dessa atmosfera física e entrar na atmosfera espiritual. Verdade, porque havia mentira. Tem aqueles que adoram. E aqueles que adoram na mentira, mentindo. E a adoração, a palavra adoração no grego significa proskunel. Aquele que se lança, aquele que se prostra, aquele que adora. E a adoração, ela faz parte da nossa vida como um todo. Por que faz parte? Porque nós não adoramos somente em espírito. Claro, nós adoramos com intelecto. Eu vim aqui, eu sei o que eu estou fazendo aqui, quem eu vou adorar aqui. Em espírito também, eu saio da atmosfera física e entro na atmosfera espiritual através do meu espírito. No físico, claro também, porque ninguém adora a Deus de braços cruzados. Ninguém adora a Deus de boca calada. Isso também é transferível para o nosso comportamento. Então a gente adora a Deus com tudo aquilo que nós temos. Sabemos disso. Mas essa oferta, ela não pode, esse sacrifício, essa adoração, ela não pode ser pela metade. Eu não posso somente me envolver com o momento do louvor, porque adoração é uma vida. Adoração não é um momento. Adoração não é um dia, uma hora. Não, adoração é desde o momento em que você se levanta. Então é uma vida. Mas eu não posso achar que é só um momento. E por conta do louvor eu me envolver com ele. Mas quando para-se o louvor, quando eu volto para a minha rotina da vida, eu volto a falar o que eu não deveria falar. Eu volto a pensar o que eu não deveria pensar. Eu volto a me comportar como eu não deveria me comportar. A adoração é muito mais profundo do que aquilo que eu penso ser. Ele mata seu irmão. Deus já tinha dito para ele que, se você falou o texto, o Senhor falou com ele 4 vezes. Ele tinha tempo, Deus estava dando tempo. Dá para melhorar o
Caim? Dá para melhorar. Dá para melhorar. Dá para ser melhor. Mas ele toma atitude precipitada por aquilo que está gerado dentro do seu coração. A pergunta para nós é: o que tem dentro do seu coração? O que tem dentro do seu coração? Vasculha a tua alma aí nesse momento. Você está olhando para mim? Se você quiser fechar os seus olhos, analise o que tem dentro do teu coração. Analisa como você está sendo com os seus pais. Analisa como você está sendo como marido, como esposa, como servo de Deus. Analisa. Analisa como você está tratando esse irmão que congrega junto com você. O que tem dentro do teu coração? A partir do ponto que você analisar, ele vai receber? Você sabe se ele vai receber ou não aquilo que você trouxe. Você sabe nessa manhã se você vai ser Abel ou se você vai ser Caim. A escolha é sua. Analisou? Olhe para mim. Analisou? Agora outra pergunta, dá para melhorar? Tô vendo cabeças dizendo assim, dá para melhorar? Então a gente vai fazer melhor em tudo. Em tudo, em corpo, alma e espírito. Não é só no corpo. Alma, sede dos sentimentos. Gerenciar aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Corpo, atitudes que muitas vezes falam muito mais do que as palavras. Agora outra pergunta. Se dá para melhorar, vamos pedir perdão? Aí você pode dizer assim: nossa, mas eu estava tão bom. Estava tão bom o momento do louvor. Estava tão bom tudo de ontem. Ei, vamos pedir perdão? Vamos pedir perdão? Eu não sei se você tem que pedir perdão para alguém aqui. Mas esse é o momento, é a hora. Mas vamos pedir perdão para Deus? E falar para Ele: Senhor, eu quero melhorar. Eu quero recomeçar. Se porventura aquilo que eu falei matou alguém, Senhor, tem misericórdia, eu não quero matar ninguém, até porque eu nasci para dar vida e o Senhor é a vida em mim. Eu quero que a vida que habita em mim, que é o Senhor, seja transferível aonde eu estiver. A gente tem uns minutos para pedir perdão. A gente tem alguns minutos para refletir e pedir perdão para Deus. Feche teus olhos. Você está sentado aí. Mas você está dizendo assim: eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Eu quero recomeçar. Eu quero consertar o meu altar. Eu quero consertar o momento da minha adoração. Eu não quero adorar somente por um momento. Eu quero ter uma vida de adoração. E qual o sacrifício que eu tenho que fazer para que eu tenha uma vida de adoração? Eu vou fazer. É resiliência, é renúncia, é liberar perdão. O que precisa ser feito para que o momento da tua adoração, do teu sacrifício, seja limpo e aceito por Deus? Porque a partir do momento que ele for limpo e aceito por Deus, o fogo vai descer. E quando o fogo desce, algo acontece. E eu quero dizer algo para você, que o momento da tua adoração não está condicionado ao momento que você está vivendo. A adoração não é condicionada ao momento em que eu estou vivendo. Eu posso estar no momento terrível da minha vida, um dos mais difíceis, mas a minha adoração não está condicionada a esse momento. Eu adoro independente de. Até porque Paulo e Silas estavam vivendo um momento difícil numa cela. Numa cela, pés e mãos amarrados. Não havia perspectiva. Eles decidiram adorar. Eles decidiram cultuar. E eles decidiram abrir o céu por intermédio da adoração. E eu quero dizer algo para você. Se o teu coração estiver contrito nesta manhã, voltado para Deus, arrependido, disposto a um recomeço, enquanto você está falando com Deus, você corre um sério risco de Deus abrir o céu nesta manhã
e trabalhar em áreas que você pensa que está perdido. Você corre um sério risco nesta manhã, no momento em que você está adorando, de cadeias serem abertas, correntes caírem por terra e pessoas serem livres e libertas pela atmosfera de adoração que você vai atrair neste lugar. A adoração, ela não está contida sobre títulos, não. Até porque o rei Davi, no momento em que a arca volta para a cidade de Davi, ele põe a roupa sacerdotal, ele entra no meio do povo, começa a dançar, começa a pular, começa a cantar. A adoração não está condicionada a títulos eclesiásticos. A adoração não está condicionada, volto a dizer, ao momento que você está vivendo. Dá para fazer melhor. Feche os olhos, continue de olho fechado. Pediu perdão? Pediu perdão? Você quer recomeçar? Vem aqui para frente para nós orarmos. Você quer recomeçar? Eu quero recomeçar, eu preciso recomeçar, eu necessito recomeçar. Eu preciso, eu quero mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Eu quero mais de Deus nas minhas atitudes, eu quero mais de Deus na minha fala, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus nos meus pensamentos, eu quero mais de Deus em tudo, em tudo. Eu quero ser tomado e tomada por Deus.